Sangramento no cérebro. O que é hemorragia cerebral? Quais as causas? A hemorragia cerebral é marcada pelo sangramento que ocorre dentro ou ao redor do cérebro, podendo ter diferentes causas. A condição é grave e tem de ser associada como acidente vascular cerebral, AVC. Vale explicar que, independente da condição de sangue que vaza, o ocorrido recebe o nome de hemorragia. Nos Estados Unidos, a hemorragia cerebral é responsável por cerca de 13% de todos os AVCs diagnosticados anualmente. Inclusive, esta é a segunda principal causa de AVC, perdendo apenas para os casos desencadeados por um coágulo no sangue, ou seja, os trombos que se formam em uma artéria ou veia. Vale explicar que o sangramento no cérebro pode ter graves consequências e, para alguns indivíduos, chega a ser fatal. De forma geral, as pessoas com este quadro costumam sentir e relatar dor de cabeça, náuseas e vômitos, formigamento súbito, fraqueza, dormência ou paralisia da face, braço ou perna. Quando pode acontecer uma hemorragia cerebral? Caso da influencer City Matos. Nesta semana, o caso da digital influencer e youtuber Cefane Matos, de 23 anos, trouxe à tona a discussão sobre os riscos do sangramento cerebral. Isso porque a jovem está internada em uma unidade de terapia intensiva, UTI, no estado da Bahia, após ser diagnosticada com um sangramento na região do cérebro. Nas redes sociais, a assessoria de City contou que ela foi ao hospital por causa de uma dor de cabeça muito forte. Após uma tomografia, a junta médica identificou o sangramento. Agora, a jovem está em observação, mas o ocorrido foi classificado como algo nada muito grave pela equipe da assessoria. Até o momento, as causas da hemorragia não foram divulgadas e nem novas atualizações sobre o estado de saúde da influencer foram compartilhados. No entanto, a situação alerta para os riscos desta condição que, em alguns casos, pode levar ao óbito. O que significa o sangramento? O diagnóstico da hemorragia cerebral é feito por exames de imagem, como tomografia computadorizada, ressonância magnética e angiografia com ou sem contraste. Em outros casos, o médico pode ainda solicitar punção lombar, explica o Ministério da Saúde sobre o procedimento padrão. Apesar das generalizações, um tipo de sangramento cerebral pode ter diferentes significados, dependendo da região em que está localizado. Por isso, neurologistas e neurocirurgiões se referem a estes tipos de hemorragia pelo local exato da sua localização. Sem detalhes sobre o caso de City, não é ético fazer suposições. Quais as causas? De forma geral, as causas são as mais variáveis possíveis do sangramento cerebral e podem estar associadas com um dos seguintes fatores: forte lesão na cabeça, fratura no crânio, acidentes, como batida de carro, ruptura de um vaso sanguíneo no cérebro, como um aneurisma, acidente vascular cerebral, AVC, também conhecido como derrame. Quais são os tipos de sangramento cerebral? De acordo com a Cleveland Clinic, existem duas áreas principais onde o sangramento pode ocorrer: dentro do crânio, mas fora do tecido cerebral, ou dentro do tecido cerebral. A partir da localização, a hemorragia pode receber diferentes nomes. Sangramento dentro do crânio, mas fora do tecido cerebral. Quando o sangramento não ocorre no tecido cerebral, isso significa que ele ocorreu em uma das 3 membranas que ficam entre o crânio e o tecido. Estas camadas são conhecidas como meníngese, mais especificamente, recebem o nome de dura mater, aracnoide e pia mater. Dependendo da camada, o quadro recebe um nome específico. Por exemplo, entre a dura mater e a membrana, o sangramento é classificado como hematoma subdural ou hemorragia subdural. Neste caso, a causa pode ser uma forte pancada. Sangramento dentro do tecido cerebral. Agora, 2 tipos de hemorragia podem ocorrer dentro do próprio tecido cerebral: a hemorragia intracerebral, também conhecida apenas como hemorragia cerebral ou acidente vascular cerebral hemorrágico, AVCH, e hemorragia intraventricular. No caso da hemorragia intracerebral, o sangramento pode ocorrer em qualquer lugar dentro do próprio tecido, como no tronco cerebral. Enquanto isso, na hemorragia intraventricular, o sangramento se concentra nos ventrículos, cavidades, do cérebro. O que pode acontecer em uma hemorragia cerebral? O cérebro humano depende dos vasos sanguíneos para obter oxigênio e nutrientes. Quando ocorre uma hemorragia na região,
O oxigênio simplesmente não chega mais ao cérebro, já que ele se perde em seu caminho. A causa costuma ser um vazamento ou uma ruptura. Além disso, o acúmulo de sangue de uma hemorragia intracraniana ou hemorragia cerebral também pressiona o cérebro e o priva de oxigênio, explica Cleveland. Caso o fluxo sanguíneo ao redor ou dentro do cérebro seja cortado e isso impeça a entrada de oxigênio por mais de 3 minutos, as células cerebrais começam a morrer, o que pode ser fatal. Neste cenário, outras células nervosas também são afetadas. Por que o problema pode ser fatal? Independentemente da localização, a maioria dos sangramentos costuma ocorrer de repente. A gravidade do quadro costuma estar relacionada com a localização e a dimensão do sangramento, além da quantidade de tempo que se passa entre o início do sangramento e o atendimento médico. Outros fatores, como saúde e idade, também afetam as complicações. As células cerebrais que morrem não se regeneram. Por causa disso, os danos podem ser graves e resultar em incapacidade física, mental e baseada em tarefas, segundo a Cleveland Clinic. Vale explicar que essas complicações podem atingir pessoas de todas as idades. Embora a hemorragia cerebral, sangramento em qualquer lugar dentro do próprio tecido cerebral, e o acidente vascular cerebral hemorrágico, especificamente, quando um vaso sanguíneo se rompe e sangra no cérebro, sejam mais comumente associados a adultos mais velhos, eles também podem ocorrer em crianças. Acidente vascular cerebral pediátrico, completa Cleveland. Fonte: Cleveland Clinic e Outline Ministério da Saúde.